Agora nós vamos estudar as cidades-estados que mais se destacaram. Lembrando que cidade-estado, em grego, é polis, beleza? Foram duas essas cidades-estados, Esparta e Atenas. Vamos iniciar por Esparta, que foi fundada no século IX a.C., se localiza na região do Peloponeso. A característica central é a força militar, é uma sociedade de guerreiros, e a sua sociedade ela é dividida em três grupos. Entre esses grupos nós temos os espartanos, que são aquelas pessoas que fazem parte do privilégio, fazem parte da nobreza, eles detêm os direitos políticos e civis da sociedade. Os periecos, que são pessoas livres, mas não possuíam direitos políticos, e eles eram dedicados ao comércio e também à produção de manufaturas, e formavam os escalões inferiores do exército, ou seja, não eram aqueles que estavam na ponta, na frente do exército. E os ilotas. Os ilotas eles viviam em condição de servidão. Eles trabalhavam e moravam em propriedades de espartanos e eles eram obrigados a pagar uma taxa anual para viver naquele local. Além de tudo, eles não poderiam nunca abandonar o território, a terra que eles faziam parte. A política espartana ela era uma diarquia. Dois reis ficavam no poder. Dois reis diferentes. E eles exerciam funções religiosas e militares. A Gerus era o conselho de anciões que ajudava o rei a governar e elaborava as leis. A Ápela era como se fosse uma assembleia de cidadão. Eles tinham uma função eleitoral, eleger os membros para fazer parte da Gerúsia e, além de tudo, ratificar as decisões que eram tomadas na Gerúsia. Já a Éfora era o nosso órgão fiscalizador, ou seja, era o poder executivo. Fiscalizava as leis e fiscalizava os cidadãos. A cidade de Atenas, ela também vai ter a fundação ali no século IX a.C. Fica na região da Ática e tem como característica central o comércio e as reformas políticas. Lembrando que comércio a gente pode relacionar diretamente a intercâmbio cultural. O que eu quero dizer com intercâmbio cultural? A troca de ideias, a troca de saberes com povos ali da região do mar Mediterrâneo, o que vai favorecer o enriquecimento da polis de Atenas, que também tinha uma sociedade dividida em três grupos: os cidadãos, os metecos e os escravos. Os cidadãos eram chamados de eupátridas. Eram aqueles que eram nascidos de pai e mãe ateniense. Eles tinham ali era considerado cidadão depois que a pessoa atingia a maioridade, que ocorria aos 21 anos. Eles tinham a cidadania como direito, era um direito de nascença. Se você não tivesse esses critérios, ser nascido de pai e mãe ateniense, e em Atenas, você não era considerado um cidadão. Os metecos eles eram estrangeiros e todos os descendentes desses estrangeiros. Lembrando que qualquer um que não era nascido em Atenas era considerado estrangeiro. Ou pessoas que eram escravos e agora elas se tornaram livres. Então elas se tornavam metecos. Foram os escravos, gente, eles eram a base da sustentação ateniense, ou seja, eles trabalhavam enquanto os cidadãos tomavam as decisões políticas. Uma pessoa se tornava escravo a partir de duas condições: ou escravo por dívida, porque tinha uma dívida que ele não ia conseguir pagar de jeito nenhum, então ele era meio que condenado à escravidão, ou sendo prisioneiro de guerra. Ok? Vamos fazer o seguinte, uma orientação de estudos agora. Eu vou pedir para vocês lerem os textos, o que está na apostila, para vocês irem verificando as informações, junto com o material de apoio, que são essas apresentações de slide. E tentem resolver aí as questões 1, 2 e 3 da página 6, que é aquela parte que está escrito agora com você, e as questões 1 e 2 das atividades para a sala de aula, que está lá na página 15. Ok? Não esqueça de anotar as suas dúvidas, que daqui a pouco a gente vai se encontrar na live. Muito obrigado!